Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, a sua graça e sua bênção. Meus irmãos, minhas irmãs, nós adentramos esse ano novo, ano da graça de Deus, e precisamos proclamar a graça de Deus sobre esse ano novo, como já estamos fazendo desde o momento da virada, momento de oração que nós vivemos antes da Santa Missa, e agora dentro da liturgia eucarística da Santa Missa, nesse momento da palavra, da liturgia da palavra, nós vamos fazendo essa experiência da graça de Deus já nesse ano. Quando o padre estava proclamando o Evangelho agora, e que ele disse que os pastores, proclamando o Evangelho de Nosso Senhor, que os pastores foram apressadamente, onde estava a Virgem Maria e São José e o menino Deus, ali na manjedoura, me veio logo ao coração, quando ele disse a palavra apressadamente, Deus disse ao meu coração, ao escutar o Evangelho, que nós precisamos ter pressa também, porque o tempo abreviou-se, nós precisamos ter pressa em fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter pressa em viver a bênção de Deus, na bênção de Deus, nós precisamos ter pressa em abençoar os nossos, nós precisamos ter pressa de viver na graça de Deus. E eu gostaria de partilhar com você aquilo que eu meditei e colhi de Deus para esse nosso ano novo de 2023. Primeira coisa é que Deus dizia ao meu coração que era para eu declarar que esse ano de 2023 seria o ano da fidelidade à herança. Diga comigo, ano da fidelidade à herança.
Diga mais uma vez, ano da fidelidade à herança. Vamos olhar primeiro uma herança maravilhosa que nós recebemos da parte de Deus, e hoje nós estamos celebrando o 8º dia dessa herança. Hoje nós celebramos o último dia, o 8º dia do Natal do Senhor. Nós recebemos essa herança, a herança do amor de Deus, que não coube em si mesmo, do amor de Deus que veio e que é para nós, de uma forma visível, refletido na figura desse menino Deus que nós celebramos o seu Santo Natal. E entender que o Natal é um testemunho diante dos nossos olhos do Deus abençoador, do Deus que quer abençoar os seus filhos e as suas filhas. O nosso Deus, Ele é um Deus abençoador, Ele não é Deus de maldição, Ele é Deus de bênçãos. E nós precisamos entender isso, contemplando o mistério que nós celebramos, o Natal. A herança desse menino Deus, a herança da encarnação do Verbo, a herança do Deus que se fez homem para divinizar a nossa natureza humana. Isso é uma herança, é um mistério. E dentro da liturgia dessa Santa Missa, da Santa Mãe de Deus, do primeiro dia do ano civil, a gente é provocado a entender que o nosso Deus é abençoador. Na liturgia judaica, quando ainda existiam os sacerdotes descendentes de Arão, essa fórmula da bênção, ela era proclamada da seguinte maneira: ao final da liturgia, na sinagoga ou no templo, o sacerdote tirava as suas sandálias, ficava descalço. Vamos lembrar daquilo que é a sacralidade, aquilo que é o lugar santo, aquilo que o próprio Moisés experimentou. Vamos nos lembrar: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar onde estás é santo. Então o sacerdote descendente de Arão tirava as sandálias e lavava as mãos, que era o instrumento da transmissão da bênção, para mostrar: ele está no lugar sagrado, as suas mãos são purificadas, e ele abençoava o povo ao final da liturgia. Depois que não se tem mais os sacerdotes descendentes de Arão, os rabinos abençoam o povo ao final da liturgia que eles celebram, da liturgia judaica, da função religiosa. E nós vemos na história de Israel, na história do cristianismo, esse Deus desejoso de abençoar. E como que o sacerdote fazia? Ele virava-se para o povo, apresentava de uma forma muito visível, né, e presente o rosto dele. Ele virava o rosto para o povo, estendia as mãos e abençoava. O Senhor Deus voltou o rosto dele para a humanidade. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado, para você ajudar essa pessoa nessa madrugada a não cochilar. Dá uma cutucadinha e fala assim: o Senhor Deus, com o rosto voltado para a humanidade. Diga para esse irmão: é nós, para mim e para você, para todos nós. Ele voltou o rosto dele para nos abençoar. E ele apresentou o rosto dele num sinal visível, através do seu filho. E qual é o nome que o Evangelho diz que essa criança recebeu? Jesus. Eu queria que você aplaudisse o Filho de Deus, que é o rosto de Deus voltado como sinal da bênção, de uma bênção palpável. Eu até copiei aqui no meu celular aquilo que São João vai dizer no capítulo 1 da primeira carta, os versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Vida esta que se manifestou e que, olha, João vai testemunhar, e que nós vimos e testemunhamos. Vida eterna que a vós anunciamos e que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Não é mais agora dentro da experiência cristã, da salvação da humanidade. Não é mais o sacerdote simplesmente que se vira para o povo, que estende as suas mãos, que tira as sandálias. É Deus que desce da sua condição divina, é Deus que se apresenta, é Deus que mostra o seu rosto, é Deus que se revela como a bênção que nós precisamos compreender. Olhar para a manjedoura, contemplar a pressa dos pastores, aquilo que eles viram e ouviram e eles testemunharam, é exatamente contemplar que nós somos abençoados. Diga comigo, eu sou abençoado. São João Paulo II, ele vai dizer, o Nelson Correia colocou o nosso querido diácono música nisso, né? Rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Vamos repetir, rosto divino do homem, rosto humano de Deus. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Daqui a alguns meses nós estaremos celebrando a Páscoa. Já olharemos não mais para o rosto de uma criança, de um bebê, mas para o rosto ensanguentado de um Deus apaixonado, abençoador, que abençoa a humanidade, dando a sua vida, derramando o seu sangue, morrendo, sendo colocado num sepulcro no terceiro dia. Ele vai ressuscitar, porque Ele é um Deus abençoador. Diga comigo, Senhor, eu quero tomar posse nessa noite da sua bênção sobre a minha vida, sobre esse ano de 2023, porque o Senhor é o Deus abençoador. Amém? Você crê nisso? Levanta a sua mão direita e diga, eu creio, e eu tomo posse da bênção sobre a minha vida. Amém. Depois São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai traduzir isso assim: bendito seja o Deus e Pai. Aquilo que eu falei para você, ele vai traduzir nesse versículo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. E aí, quando eu me preparava, me veio a palavra do profeta Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, quando o profeta Zacarias vai dizer, não é, o Senhor Deus falando pela boca do profeta: derramarei sobre a casa de Davi e os cidadãos de Jerusalém um espírito de perdão e de misericórdia, e eles olharão para mim. Eles contemplarão a bênção, o rosto divino do homem, o rosto humano de Deus, o rosto da bênção, a face da bênção. Lembra da liturgia judaica, o sacerdote tirava as sandálias, lavava as mãos, virava-se para a assembleia, apresentando o seu rosto para abençoar o povo. Deus vai dizer, eles olharão para mim, por quem tiverem transpassado. Eles hão de chorar como se chora por um filho único, ficarão de luto por causa dele, como se fosse o primogênito. E aí lá em João 19:37, João vai citar, em um outro texto da Escritura, citando Zacarias, João vai dizer, olharão para aquele que transpassaram. Bata no peito mais uma vez e diga, eu sou abençoado. Bata em quem está do seu lado e diga no ombro desse irmão, você é abençoado. Aleluia. Pergunta para esse irmão, você está entendendo? A palavra é clara.
Ele volta para ti o rosto e dá paz. Ele faz brilhar sobre ti a sua face e se compadece de ti. Amém? Quantos aqui creem, digam glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui creem podem aplaudir a bênção de Deus? Beleza. Agora vamos passar para uma parte muito prática e concreta. Deus nos abençoou. Deus voltou o rosto dele para nós. Deus fez brilhar sobre nós a sua face. Deus teve compaixão de nós. Deus nos trouxe a paz. O Senhor quer sempre nos abençoar. Mas agora eu preciso me perguntar: eu quero a bênção? A gente precisa se perguntar nesse primeiro dia do ano de 2023, eu quero e eu escolho caminhar na bênção? Para isso a gente deve escolher Jesus. Para isso a gente deve escolher o ensinamento de nosso Senhor. E aí eu queria falar de um texto do Deuteronômio 11, versículos de 26 a 28. Diga comigo, 1º de janeiro do ano de 2023. O Senhor diz a nós, reunidos em assembleia, a você que está em casa, a você que depois vai ter acesso a essa homilia: eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção, se obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Eu perguntei, Deus é abençoador, Ele sempre vai querer abençoar, mas eu quero a bênção, eu escolho caminhar na bênção. E aí Ele vai dizer: a bênção se obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. A maldição, se desobedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos afastardes do caminho que hoje vos prescrevo. Eu volto a perguntar a mim e a você: o Senhor é abençoador, mas eu escolho a bênção? Eu quero caminhar na bênção? Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê, minhas irmãs? Porque um esforço que eu faço para não me contaminar com as realidades do tempo presente é ficar fazendo pregações de lacração. Frases para lacrar. Ah, você vai ser abençoado. Tudo bem. Deus quer abençoar mesmo. A bênção de Deus está sobre nós. Mas se eu não escolher a bênção para a minha vida, não adianta o Senhor abençoar. Às vezes nós padres vivemos isso, né? Às vezes a gente celebra a Santa Missa, conduz momentos profundos de oração, declara a bênção sobre a vida dos outros. A gente sai, a pessoa vem: ai, padre, eu sei que a oração foi muito boa, mas você pode dar uma bênção na minha cabeça? Isso acontece demais, direto, quase todo dia. Você pode dar uma bênção na minha cabeça? Eu sei que foi tudo muito bom, foi tudo maravilhoso. Meus irmãos, mas eu quero viver na bênção, eu quero permanecer na bênção, eu quero que essa bênção que o Senhor determina sobre a minha vida nesse ano novo permaneça sobre mim. Porque eu não vou mentir para vocês declarando bênçãos, eu não vou mentir para vocês dizendo para vocês que vai ser tudo maravilhoso, que nós vamos viver uma vida muito abençoada. Eu não vou cair no erro e na loucura do mundo atual e das teologias atuais, que muitas vezes vão declarar prosperidade sobre a sua vida. Você vai prosperar no ano de 2023. Você não vai ter perdas, você não vai ter problema, você não vai passar por tribulação, fica tranquilo, ainda mais, olha aí, você está começando o seu ano na bênção. E isso é conversa para boi dormir. Isso é lacração. Isso é procura de like. Isso é ensino distante do magistério da igreja. Isso não é católico. Mas eu quero dizer para você, caso você escolha viver na bênção, eu te garanto uma coisa: problemas nós teremos, tribulações nós passaremos, por perdas vamos experimentá-las.
porém a glória de Deus crescerá na nossa vida se nós escolhermos permanecer na bênção. Você está entendendo? E aí, se você tem a sua Bíblia, eu queria que você pegasse um texto comigo, de 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4, versículo 13. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 13. Possuindo, porém, o mesmo espírito de fé, a que se refere o que está escrito. Vai dizer o apóstolo Paulo aos Coríntios: eu tive fé e por isso falei. Nós também temos fé e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus, e juntamente convosco nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, vai dizer o apóstolo, não desanimamos, mesmo se o nosso físico vai se arruinando. O nosso interior, pelo contrário, vai se renovando a cada dia. Quando eu escolho permanecer na bênção, ainda que o meu corpo vá se arruinando, ainda que eu passe por provas, por tribulações, por dificuldades, a certeza que a fé me traz uma força, um poder tão grande sobre mim, que o meu corpo pode se deteriorar, o meu corpo pode se enfraquecer, mas o meu homem interior, o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando a cada dia. Olha só o que vai dizer o apóstolo, está ligado aí? Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós, olha as palavras que Paulo usa, as tribulações, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Não dá para medir o tamanho da glória que uma tribulação momentânea produz na vida daquele que caminha na bênção, daquele que permanece na bênção. E ele vai dizer que é um volume incomensurável e eterno. Não é passageiro. É como se fosse uma reserva de glória que nós vamos poupando até a eternidade. Por isso, entender que viver um ano na bênção não é viver um ano na ilusão, não é viver um ano na alienação, numa ideia errada de bênção de Deus, mas é saber sim, eu posso até prosperar materialmente, eu posso ter muita saúde em 2023, eu posso viver coisas na área material, mas o mais importante está em entender que permanecendo na bênção, ainda que eu passe pelo vale tenebroso, que eu enfrente tribulações, lutas, as tribulações momentâneas, elas geram um volume de glória incomensurável e eterno. Eu queria que você segurasse na mão da pessoa que está aí do seu lado. Gente, essa palavra que eu estou proclamando agora é uma palavra de libertação para todo o desânimo que se abateu sobre muitas pessoas no ano de 2022. Eu queria que você segurasse na mão dessa pessoa do seu lado e diga para ela: caminhe na bênção, permaneça na bênção, e tudo que te acontecer no ano de 2023, sejam coisas boas e as não tão boas, viva as tribulações momentâneas, tendo plena consciência de que é um volume incomensurável da glória de Deus
de uma glória para a eternidade. Balança a mão desse irmão. Deus está treinando os soldados dele. Deus está despertando os soldados dele nessa madrugada, para não mais enxergarem com os olhos carnais, mas entenderem o mistério da bênção de Deus pelos olhos espirituais. Balança a mão desse irmão e diga: acumule um volume incomensurável e eterno de glória na sua vida nesse ano de 2023. Balança a mão dele. Um volume incomensurável da glória de Deus, eterno da glória de Deus nesse ano de 2023. Diga para ele: não desperdice nada, nada, porque Deus está te treinando como um soldado do exército dele. E aqueles que lutam do lado de Deus já sabem que a vitória é do Senhor. Aleluia. Pode aplaudir o nosso Deus. Agora, Paulo vai desvelar, vai tirar o véu, para que a gente entenda o mistério da nossa vida, da nossa existência, da finalidade da nossa vida. E isto acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. O volume incomensurável e eterno da glória diante de uma tribulação momentânea, ele se estabelece na vida do crente, na vida do fiel, daquele que está experimentando a bênção de Deus, escolheu andar na bênção, caminhar na bênção, viver na bênção. Esse volume se torna incomensurável e eterno, porque o fiel não está com os seus olhos simplesmente voltados para o seu umbigo, mas está mirando as coisas invisíveis e não as invisíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Eu penso que nós, meus queridos, estamos em tempos muito exigentes, em tempos difíceis, mas a gente vai precisar ser firme e decidido. A gente vai precisar permanecer na bênção e nessa visão, sendo fiéis a Jesus Cristo, sendo fiéis ao Evangelho. Deixa eu dizer, possivelmente os tempos das vacas gordas estão passando, e isso é uma notícia mundial. Mas se nós acumulamos nos nossos celeiros o volume da glória incomensurável e eterna, se nós acumulamos nos nossos celeiros a palavra de Deus, a oração, a vivência dos sacramentos, se nós acumulamos nos nossos celeiros uma vida espiritual, uma vida carismática, eu quero dizer que assim como José do Egito viveu na promessa, guardou nos celeiros do Egito aquilo que foi vivenciado nos tempos das vacas gordas, e ele foi provedor para a sua família e para todo o mundo. Se você assim fizer, você vai ser usado por Deus para matar a fome de muita gente espalhada por esse Brasil e pela sua cidade. Porque você acumulou glória, você acumulou a glória incomensurável, você acumulou a partir da tribulação, da prova, não cedendo espaço, não dando espaço para o negativismo, para o pessimismo. Chegou a hora de nós prepararmos os nossos celeiros. Nós ainda estamos em tempos de vacas gordas, mas nós precisamos acumular esse volume incomensurável e eterno de glória, para que quando vierem os tempos das vacas magras, quando acontecer um recuo daquilo que hoje nós entendemos como tempos de vacas gordas,
nós seremos instrumentos de Deus, para sermos alimento para uma multidão faminta. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: esteja atento aos sinais. Vira para quem está do outro lado e diga: esteja atento aos sinais. Vou começar a encerrar a homilia. Qual é o tema que eu disse para esse ano? 2023, ano da fidelidade à herança. Então eu mostrei a herança da bênção. Amém? Agora vamos para a parte final. A gente celebra o Natal do Senhor, o mistério da encarnação, o mistério do Verbo, a grande herança do amor do Pai, a vida eterna. O Filho muito amado do Pai, unigênito, é enviado para resgatar os que eram sujeitos à lei, vai dizer a segunda leitura, e para que todos recebessem a filiação adotiva. Veja só, como filhos, nós temos direito à herança. Ano da fidelidade à herança. Nós temos a redenção, a justificação, a salvação, é herança. E a gente precisa viver tudo isso com intensidade. A segunda leitura vai dizer que Deus nos deu o Espírito para nos libertar do cativeiro, das prisões, o Espírito Santo, que nos liberta da escravidão e nos leva a assumir quem nós somos, filhos. Se és filho, também és herdeiro, tudo isso por graça de Deus. Mas vamos falar de herança. O que é herança? Você sabe o que é herança? Pergunta para quem está do seu lado, você sabe o que é herança? A herança é um conjunto de bens, de direitos, é um conjunto de obrigações. Fala para esse irmão, é um conjunto de bens, é um conjunto de direitos, mas é também um conjunto de obrigações. Não é só bens, não é só direitos, são obrigações, amém? Você está entendendo o raciocínio? Quando alguém, vamos pensar na nossa realidade da natureza humana, quando alguém morre, né, da nossa família, sei lá, um pai, a mãe, um avô, a avó, deixa uma herança, nós temos direito, aquele conjunto de bens, mas também nós temos obrigações. Da mesma forma é dentro da realidade espiritual, nós recebemos herança, nós recebemos a sagrada tradição, a sagrada escritura, o sagrado magistério, nós recebemos a salvação, nós recebemos a fé, a igreja. Olha quanta herança, é uma herança incomensurável, é eterna. Sacramentos, a filiação adotiva, acesso ao trono de Deus, a vida espiritual, a vida interior, a vida eterna já iniciada aqui. Nós temos comunhão com Deus, herança. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E quando eu me preparava, Deus dizia para mim sobre a herança deixada por Monsenhor Jonas Abib. Eu queria que você aplaudisse o Monsenhor Jonas Abib. E aí, aqui estão os meus irmãos de comunidade comigo. Aqui está toda a família Canção Nova e toda a herança bendita deixada pelo nosso pai, Monsenhor Jonas Abib, que em 2022 o Senhor o colheu para a eternidade. E eu gostaria de destacar somente um ponto da herança. A gente celebra no Natal a primeira vinda de Jesus, a encarnação. O Monsenhor Jonas nos ensinou a sermos fiéis a Jesus Cristo, a viver esse encontro pessoal com o nosso Senhor, esse encontro que nos faz sentir-nos amados, que nos faz deixar o pecado, que nos faz viver a fé, que nos faz seguir Jesus.
Mas também Ele nos ensinou a herança de uma vida no Espírito, de uma vida carismática, de uma vida cheia do Espírito, plena do Espírito, encontro pessoal com Jesus no poder do Espírito Santo, uma vida carismática, para esperarmos a vinda gloriosa de Jesus todos os dias. Herança, mantendo os celeiros cheios para alimentar o povo de Deus, ou santos, ou, diga comigo, herança, ou santos, ou nada. Amém? Herança. Falei que estou seguindo o rumo do fim da homilia. Herança. Ontem, foi que dia? 31 de dezembro de 2000 e... Deus resolveu no último dia do ano colher o Papa Bento XVI. Vamos aplaudir o Papa Bento XVI, que lá do céu intercede pela igreja. Herança! Diga comigo, herança! Cooperadores da verdade. Bento XVI nos ensinou a enfrentar o sistema do mundo, sem ceder o sistema do mundo, a resistir, a não sucumbir, a não se ajoelhar perante o sistema, a não adorar o sistema, a enfrentar o martírio da ridicularização, da reputação. Bento XVI nos ensinou a ter resiliência, fé, humildade, determinação. E ele disse que uma igreja mundanizada, ela é desnecessária. Herança, diga comigo, herança. Ano de 2023. Diga comigo, querido. Ano de 2023. Fidelidade à herança. Faz assim com seu dedinho. Ó. Cutuca quem está do seu lado. Ano de 2023. Fidelidade à herança. E aí eu trouxe aqui um pouco da herança. É muito grande. A herança do Monsenhor Jonas Abib, a herança de Bento XVI é muito grande. É um acúmulo de glória incomensurável e eterna. Amém? Mas Bento XVI dizia assim, na verdade, o cardeal Ratzinger, na missa Pro-Eligende Romano Pontífice, onde ele foi eleito Papa, ter uma fé clara, segundo o credo da igreja, muitas vezes é classificado como fundamentalismo. Enquanto o relativismo, isto é, deixar-se levar aqui e além por qualquer vento de doutrina, aparece como a única atitude à altura dos tempos odiernos. Vai se constituindo uma ditadura do relativismo que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida o próprio eu e as suas vontades. Diga comigo, herança. Agora repita o que Bento XVI deixa com herança, como herança. Ao contrário, nós temos outra medida, que não é o nosso próprio eu, que não são as nossas vontades. Nós temos como medida o Filho de Deus, a bênção de Deus, o verdadeiro homem, Jesus Cristo. É Ele a medida do verdadeiro homem e do verdadeiro humanismo. E aí escuta, Bento vai dizer, adulta não é uma fé que segue as ondas da moda, a última novidade. Adulta e madura é uma fé profundamente radicada na amizade com Cristo. E esta amizade é esta amizade que nos abre a tudo que é bom e nos dá o critério para discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o engano e a verdade. Meus irmãos, Jesus disse em Mateus 24, versículo 4, que nos fins dos tempos, um espírito de enganação estaria sobre a humanidade. E ter uma fé madura, adulta,
é o que vai nos preservar desse espírito de engano, de erro, de mentira. Diga comigo, herança. 2023, ano da fidelidade à herança. Esta amizade é que nos abre a tudo que é bom e que nos dá o critério para discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o engano e a verdade. Depois, uma herança, o futuro da igreja. Bento XVI, o padre Ratzinger vai dizer: o futuro da igreja ainda hoje não pode apoiar-se senão na força daqueles que vivem com raízes profundas e vivem a partir da pura plenitude de sua fé. O futuro não se apoiará naqueles que só prescrevem receitas. O futuro não virá daqueles que se adaptam a cada momento. O futuro não se apoiará naqueles que só criticam os outros, tomando-se a si mesmos como medida infalível. E, portanto, o futuro não virá daqueles que escolhem um caminho mais cômodo. Tribulação momentânea, realidade, vida concreta. Segura na mão desse irmão. Diga: meu irmão, você é o futuro da igreja. Nós somos o futuro da igreja. E para viver esse ano de 2023, que já é presente, mas que também é futuro, balança a mão desse irmão e diga: herança. O futuro não virá daqueles que escolhem o caminho mais cômodo. Balança a mão desse irmão e diga: o futuro da igreja será marcado pelos santos. Balança a mão dele, o futuro da igreja será marcado pelos santos. Balança a mão dele, diga: herança. Monsenhor Jonas Abib, ou santos ou nada. Papa Bento XVI. O futuro da igreja, o futuro da igreja será marcado pelos santos. Dá uma olhadinha, se vira, pedala. É nós na fita. Nós somos o futuro da igreja, e o futuro da igreja será marcado pelos santos. Ou santos ou nada, ou santos ou nada, ou santos ou nada, ou santos ou nada. O tempo se abreviou, queridos. O tempo se abreviou. Ou seja, aí ele vai classificar quem são os santos. Pelos homens que percepcionam mais do que palavras de ordem, embora se dê o caso delas serem modernas. São esses homens, os santos, que vêm mais além do que os outros, porque a sua vida se abre a espaços mais amplos. A abnegação se adquire somente na paciência, com pequenas renúncias cotidianas de si mesmo. O futuro da igreja será marcado pelos santos. E para terminar, o Senhor me pedia algo para que eu dissesse a vocês. O Senhor dizia ao meu coração, quando eu rezei bastante por essa celebração, por esse ano novo, que Ele quer que nós assumamos, nesse ano de 2023, que nós somos discípulos amados dEle. O Senhor quer destacar a figura do apóstolo São João para nós. Aquele João que vai dizer, no capítulo 1 do Evangelho, que ele estava com João Batista junto com André, e João Batista disse: esse Cordeiro de Deus. Eles saíram e começaram a seguir Jesus. Jesus olha para eles e pergunta: o que queres? Eles dizem para Jesus: onde moras? E Jesus diz para ele: vinde e vede. E aí Jesus diz, ou melhor, eles dizem: nós ficamos com ele o dia
inteiro. O discípulo amado é aquele que vive a intimidade, aquele que cresce na intimidade, aquele que tem a capacidade de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus, aquele que vê além, o santo, que percepciona além de todas as coisas, aquele que vai crescendo na intimidade, que vai crescendo na vida espiritual, que vai avançando na busca das virtudes, aquele que é o futuro da igreja, o santo, o discípulo amado, é aquele que é tão apaixonado que ele corre depressa, vai na frente, chega primeiro, olha, vê as faixas, mas não entra, porque o discípulo amado sabe ser obediente, sabe reconhecer a hierarquia, sabe reconhecer quem é mais importante do que ele dentro da hierarquia, sabe ser fiel, porque é humilde, porque aprende do seu Senhor. O discípulo amado é aquele que depois que entra, vê e acredita. Amém? No testemunho espiritual de Bento XVI, que está publicado na internet para todos verem, ele escreveu no ano de 2006, o testamento espiritual, ele diz: não percam a fé, guardem a fé. Nós só conseguiremos passar pelos dias maus, pelos enfrentamentos que nós temos pela frente, se nós formos esses discípulos amados que deixam o coração bater no compasso do coração de Jesus, que alinha a sua vida com a linha de Jesus, com a vida de Jesus, que coloca a cabeça no peito e escuta as batidas do coração de Jesus, e o coração começa a bater no mesmo ritmo, o pensamento começa a estar alinhado com o mesmo pensamento, a vida começa a estar na mesma vida, na mesma força de vida. Os dois caminham juntos, intimidade, fidelidade, herança. E aí Deus falou para mim: se eles forem discípulos amados, experimentarem o meu amor e amarem de volta, eu tenho 2 presentes para eles. Os 2 presentes que eu dei para o discípulo amado. O primeiro, a perseverança. Foi o único apóstolo que ficou aos pés da cruz e não se dispersou por covardia. Não abandonou Jesus. Ficou aos pés da cruz. Estava lá Maria, a mãe de Jesus, estava lá Maria Madalena e o discípulo amado. Jesus dizia para mim: se vocês forem discípulos amados, se deixarem amar por mim, me amarem de volta, eu lhes darei a perseverança final. Vocês não se dispersarão, mesmo diante da cruz, diante da perseguição, diante do sofrimento. Vocês não se dispersarão. Eu darei força para que vocês perseverem e permaneçam de pé aos pés da cruz. Segundo presente para os discípulos amados: mulher, este é o teu filho. Filho, esta é a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo levou Maria para sua casa. A partir daquele momento, o discípulo levou Maria para a sua casa. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mãozinha dele e fala: eu não sei se você entendeu tudo. Depois você pega na internet e ouve tudo de novo, quantas vezes for necessário. Mas existe uma mensagem. Balança a mão dele. Existe uma direção de Deus para o seu ano de 2023 e para os restantes dos dias da sua vida. Dá um sorriso para esse irmão e diga: ei, discípulo amado, você vai receber a herança, a força para permanecer de pé, fiel aos pés da cruz. E você recebe aquela que é a Santa Mãe de Deus como a sua mãe,
que te ajudará a fazer o caminho de fé. Balança a mão desse irmão. E aí? Você vai querer caminhar na bênção? Você vai querer permanecer na bênção? Sim ou não? Balança a mão desse irmão e diga para ele, então, é nós, escolhidos, chamados, discípulos amados de nosso Senhor. Pode aplaudir o Senhor. O versículo desse ano de fidelidade à herança é 2 Coríntios 4, versículo 2. Manifestamos a verdade. O versículo é muito maior, depois você lê ele todo, mas eu tirei somente esse ponto. Manifestamos a verdade. Para a gente seguir firme, nós precisamos fazer propósitos. Então todos os anos eu apresento propósitos para o próximo ano ser vivido, né? Nesse ano de 2023. O primeiro propósito para 2023, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Deus está nos atraindo para a adoração. Ontem, quando eu entrava com o Santíssimo no rincão, eu ouvia a voz de Nossa Senhora que dizia ao pé do meu ouvido: mostre o meu filho para eles, porque é dele que virá para eles a graça e o sustento. Ela dizia, eu anotei aqui: aponte para o meu filho, adore o meu filho, fazei tudo o que ele vos disser. Amém? Segundo propósito, o estudo bíblico. Maria ouvia e guardava tudo no coração. Nós vamos estudar os textos de São João nesse ano. A primeira carta de São João, a segunda carta de São João, a terceira carta, o Evangelho de São João e o Apocalipse. Amém? A palavra se fez carne e veio morar no meio de nós. Terceiro propósito, rezar diariamente o Santo Rosário. Eis aí a tua mãe. Talvez você fale assim, eu já faço tudo isso, glória a Deus. Quarto propósito, a ladainha do preciosíssimo sangue pela sua família. Eu queria dar uma notícia que veio por meio de João, no Apocalipse 12, versículo 11. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eles venceram o dragão vermelho, que cospe fogo, pelo sangue do Cordeiro. Quinto e último propósito, pedir a graça a Deus de não cair em pecado mortal. E aí, para isso, a devoção das 3 Ave-Marias. Rezar 3 Ave-Marias ao acordar e antes de dormir, rezando a jaculatória. Depois vai estar lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu canal do Telegram, os propósitos. A jaculatória a cada Ave Maria. Ó minha mãe, preservai-me do pecado mortal, pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Amém? Diga para esse discípulo amado, fica de pé, discípulo amado. Dá uma esticada aí. Ergue os seus braços lá no alto. Feche os seus olhos. Não é para dormir não. É para rezar. Ergue os seus braços e fala para Deus nesse momento que você quer ser fiel à herança. Vai declarando agora com as suas palavras. Eu não vou conduzir não. Eu quero que você faça uma oração sincera diante de nosso Senhor nessa hora. Faz uma oração diante daquilo que você ouviu, diante daquilo que foi proposto para você, diante daquilo que foi trazido até o seu coração, diante da promessa de Deus para a nossa vida.
Faz agora uma oração de fidelidade, uma oração de propósito, uma oração que você, nesse início de 2023, quer fazer uma aliança com Deus, uma aliança no Espírito Santo, pelas mãos da Virgem Maria, uma aliança de fidelidade, uma aliança de intimidade com Deus, uma aliança de comunhão, uma aliança que te levará a viver essa experiência de ser um discípulo amado, de saber se amado e de ver-se amando o amado, o Senhor, e amando as outras pessoas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele disse, ensinado por São João. Senhor, recebe nesse momento a oração feita nesse lugar, o propósito feito nesse lugar. Recebe nesse momento a sinceridade do coração de cada discípulo amado, de cada discípula amada, que agora ora, que agora se posiciona, que agora se coloca diante do Senhor. E sela nessa noite santa de Natal e da Santa Mãe de Deus todo o restante do nosso ano de 2023 e toda a nossa vida a partir deste propósito. Diga para o Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Muito Jesus. obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Pode aplaudir mais uma vez o Senhor.